Oi, gente, tudo bem com vocês? E eu tô tomando aqui um Green Smoothie, uma vitamina verde que eu acabei de preparar. Uma delícia. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que eu fiz. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu cozinhei essa semana de almoço, jantar e café da manhã. Eu vou mostrar uma opção de cada uma dessas refeições. E eu geralmente, quem me acompanha aqui já sabe, eu cozinho porções maiores, mais ou menos para 3 a 4 dias. E aí eu como, né, durante 3 a 4 dias essas refeições e aí depois eu cozinho novamente usando outros ingredientes. Eu acho que é uma estratégia ótima para comer saudável, para não se estressar muito na cozinha, em vez de ficar todo dia cozinhando uma coisa diferente. Economiza tempo, não desperdiça alimento, então só tem vantagens. E eu vou começar pelo almoço. E o que eu preparei foi um refogadinho de lentilha bem simples, bem delicioso. Eu tô usando bastante coisa que eu tô colhendo da horta, então geralmente os pratos que eu tô preparando é de acordo com o que eu colho da minha horta, mas são pratos que provavelmente você consegue fazer tranquilo, você encontra esses ingredientes em qualquer supermercado. Então vamos lá ver como eu fiz esse refogadinho de lentilha. E para preparar esse almoço, a primeira coisa que eu fiz foi colocar para demolhar uma xícara de lentilhas. Eu coloquei elas numa tigela, cobri com água e eu deixei demolhando somente por 2 horas. A lentilha geralmente cozinha bem rápido e como eu tava com pressa, então ficou só 2 horas. Depois eu descartei a água da demolha, lavei elas em água corrente, transferi aqui para uma panela e acrescentei 2 xícaras de água. Geralmente depende da lentilha, eu coloco 1,5 xícara a 2 xícaras de água. Essa aqui eu conheço e 2 xícaras de água, geralmente ela fica no ponto. E aí sal e um pouquinho de óleo, que é para evitar que a fervura suba e transborde assim na panela. E aí eu deixo cozinhar por em média 10 minutos. Aqui eu quero a minha lentilha meio que al dente, macia, mas não assim desmanchando e também sem o líquido do cozimento. Se aqui chegou nos 10 minutos, a sua lentilha não tá macia ainda, deixa ela cozinhar por mais tempo. Se ela já tá macia, mas ainda tem muito líquido, aí você descarta o excesso do líquido. E aí aqui eu tenho uma berinjela que eu colhi da horta, eu tenho ainda algumas berinjelas da horta, eu cortei aí em cubos e vou acrescentar sal, um pouquinho de molho de soja, o shoyu, um pouquinho de azeite de oliva, na verdade eu coloco bastante azeite de oliva aqui porque eu quero fazer elas bem douradinhas assim, e aí um pouquinho de açúcar. O açúcar pode parecer estranho aqui, mas ele vai deixar essa berinjela assim mais estilo caramelada, fica muito gostoso, eu recomendo. E aí alho, se você não gosta do shoyu e do molho de soja, não precisa colocar. Às vezes eu coloco, às vezes não, mas eu gosto de colocar nessa receitinha aqui, eu acho que fica gostoso. Agora que eu vou acrescentá-las na minha frigideira, a frigideira já tá bem quente, e aí eu só vou mexendo elas, dourando, até elas estarem bem macias e bem quase que carameladas. Isso daqui leva aproximadamente, acho que uns de 5 a 7 minutos. Eu mantenho o fogo em alto e o que eu faço, eu deixo elas ali na frigideira quietinhas, depois de uns 2 minutinhos eu dou uma mexidinha e assim por diante, até elas estarem no ponto que eu quero. E nesse ponto aqui, pra mim, elas estão boas, elas já estão bem macias, com essa cor meio caramelada. E aí o que eu vou fazer é acrescentar um pimentão vermelho. Isso daqui é opcional, mas eu recomendo, deixa esse prato mais nutritivo. Eu adoro o pimentão, né, gente? Pimentão vermelho, pimentão amarelo. E o pimentão também é uma ótima fonte de vitamina C. E também vai deixar esse prato mais colorido, que pra mim é muito importante. E agora eu vou acrescentar a lentilha já cozida e salsinha, bastante salsinha. Eu tenho bastante salsinha agora na minha horta, eu tô muito feliz porque eu adoro salsinha. E aí eu só misturo tudo e pronto, não precisa fazer mais nada aqui porque a lentilha já tá cozida. Se você quiser que prove um pouquinho o sal, se você achar que precisa mais sal, você pode acrescentar. Mas pra mim tava bom porque eu já coloquei sal lá na berinjela e também o shoyu, né, o molho de soja já tem sal. E eu já tinha arroz integral cozido, então eu não cozinhei, que é o que eu vou comer acompanhando esse prato. E eu coloco uma porção do arroz integral aqui no prato.
Eu deixei ele frio mesmo, porque como a lentilha tá quente, não tem problema. E eu acrescento uma porção dessa lentilha aqui por cima. Isso daqui rendeu mais ou menos 4 porções, então o restante eu guardo na geladeira para comer nos próximos dias. Tava uma delícia, eu adorei esse prato. Eu adoro lentilha, né, gente? Eu adoro berinjela, adoro arroz, então adoro salsinha. Então eu super recomendo. E aí o restante eu só coloquei aqui numa tigelinha para comer nos próximos dias. E além desse prato principal, eu quase todos os dias, eu acho que mesmo quase todos os dias, eu faço uma saladinha fresca com vegetais crus para acompanhar o meu almoço ou o meu jantar. Eu como pelo menos uma vez por dia. E o que eu fiz bastante essa semana foi essa salada de rúcula. A gente tem muita rúcula na horta, então a gente tá comendo bastante. E aí eu também acrescentei um pouquinho de pepinos, alguns tomatinhos da horta e pimentão vermelho. Super rápido, super prático, mas muito deliciosa. Outra salada que eu tô fazendo bastante é essa aqui com beterraba ralada, repolho roxo e cenoura. A gente também tem muita beterraba na horta. Eu adoro comer beterraba crua e é uma saladinha super prática, super simples de fazer. Aí eu sempre coloco alguma sementinha, que eu coloquei semente de gergelim e de girassol e é uma delícia. E aí eu como elas, né, acompanhado do almoço ou do jantar. E outra coisa, esse refogadinho de lentilha, às vezes eu gosto de comer ele também assim sobre folhas de alface, fazer como se fosse tacos. Já mostrei algumas receitas aqui no canal como que eu faço, para variar um pouquinho e não comer todo dia somente arroz. E agora indo pro jantar, aqui esfriou um pouquinho, então eu resolvi fazer uma sopa cremosa de brócolis, gente, que eu super recomendo, é super prática de fazer, super rapidinho mesmo. E aí, para acompanhar ela, para deixar ela mais nutritiva, mais completinha e também saciar mais a fome, eu fiz uns croutons de grão de bico. Então, vamos lá ver como que eu fiz essa sopa super deliciosa. E para preparar essa sopa aqui, então, eu vou usar 2 cenouras, que também são da minha horta, brócolis. Aqui, se você quiser, pode acrescentar mais brócolis, mais cenoura, não tem uma receita assim certinha. Algumas batatas também da horta, ervas frescas e alho. E eu também vou acrescentar um pouquinho de leite de coco, aquele leite de coco culinário de garrafinha, né, o caixinha, que é bem cremoso. E eu começo aqui acrescentando na panela os alhos, eu corto eles grosseiramente porque a gente vai bater tudo depois. E eu douro eles bem douradinho até eles ficarem assim meio queimados, porque fica um saborzinho bem gostoso na sopa depois, então eu deixo meio que eles dar uma queimadinha mesmo. E aí, em seguida, eu acrescento as batatas. Eu deixei as cascas aqui, porque isso aqui são batatas da horta, batatas orgânicas, então eu acho que não tem por que tirar as cascas. E aí, o restante, né? O brócolis, a cenoura, as ervas frescas, eu coloco tudo assim bem, não pico muito, porque a gente vai bater tudo, como eu disse. E aí, sal e água. Eu coloquei aproximadamente 1 litro aqui, o suficiente assim para cobrir tudo. Depois, se for necessário, a gente pode acrescentar mais água. E aí, eu vou colocar a tampa e deixar cozinhar por em média 10 minutos, até tudo tá bem macio. Enquanto a sopa cozinha, eu vou fazer o grão de bico aqui para acompanhar, que vai ser tipo um croissant. E eu tô usando aqui grão de bico de lata, aquele de conserva, eu descartei o líquido, né, escorri bem. E aí eu acrescento ele aqui numa frigideira, coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de cúrcuma em pó, um pouquinho de pimenta picante, um pouquinho de suco de limão. E aí eu vou deixar ele dourar, eu também coloco um pouquinho de alecrim fresco. E aí eu vou deixar ele dourar, eu mantenho o fogo em alto, até ele tá assim levemente crocante, com um saborzinho bem gostoso. Eu adoro esse grão de bico aqui, crocante, douradinho, para comer por cima de sopa. O grão de bico é uma ótima fonte de proteína, né, gente? Então deixa essa sopa bem completinha. Eu fiz isso daqui, eu acho que por mais ou menos uns de 4 a 5 minutos, até eles ficarem assim, ó, meio queimadinhos, e tá pronto. E agora voltando à sopa, aqui passou 8 minutos e eu confiro. E a cenoura e a batata, que geralmente são os que levam mais tempo para cozinhar, já estavam macios. E aí eu retiro do fogo e deixo esfriar um pouquinho. Agora eu vou transferir isso aqui pro liquidificador. Aqui o ideal é você deixar esfriar um pouquinho, não coloque super quente no liquidificador, porque é perigoso. Eu retirei as folhas de louro aqui
Não tô batendo elas junto, o restante coloquei inteiro mesmo. E aí eu coloco um pouquinho de leite de coco culinário e bato. E não esqueça, gente, na hora de bater, de manter aquela abertura pequena da tampa aberta para que o vapor escape. Não pode deixar a tampa totalmente fechada, porque senão pode dar acidente na cozinha. E aí eu transfiro ele de volta para a panela. Isso aqui é opcional, mas eu gosto de fazer isso aqui porque daí eu acerto um pouquinho o sal. Se for necessário, eu acrescento mais água. E aí aqui eu tô acrescentando um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de cúrcuma em pó. Um pouquinho mais não, na verdade eu não acrescentei antes. Cúrcuma em pó e também eu coloquei um pouquinho mais de sal. E aí eu aqueci e prontinho a sopa. E, gente, ficou super, super cremosa. Eu gosto muito de acrescentar leite de coco culinário na sopa, porque também acrescenta mais gordura saudável e deixa um sabor bem gostoso. E aí eu só enfeito um pouquinho com mais leite de coco, um pouquinho de croatão, um pouquinho de salsinha. Eu gosto de servir os pratos sempre bem bonitinhos, porque eu acho que ficam mais apetitosos. E essa sopa aqui também rendeu 4 porções. E o restante daí eu guardo nesses potinhos aqui de vidro e eu coloco na geladeira. Se eu perceber que eu não vou comer, porque às vezes eu acabo preparando outra coisa, ou a gente sai para jantar, eu congelo. Mas ele dura tranquilo 4 dias na geladeira. O grão de bico eu também coloquei num potinho, deixei esfriar e coloquei lá na geladeira. Então quando eu for comer essa sopa, eu coloco uma porção dele por cima. E prontinho o meu jantar ou almoço, mas geralmente sopa eu como de jantar. Agora, indo pro último item, o café da manhã. Essa semana eu tô tomando bastante green smoothie, porque eu tenho muita couve da horta e quem me acompanha aqui sabe que eu adoro esses green smoothies. E eu já deixo assim na geladeira preparada, a couve lavadinha, prontinha, vou mostrar pra vocês. E eu sempre, gente, tenho frutas congeladas. Já falei isso aqui, já mostrei também como que eu faço pra congelar frutas. E aí é rapidão pra fazer. Minutinhos, tá pronto o meu café da manhã. Mas agora vamos lá ver então como eu preparei esse green smoothie aqui, gente, que é uma delícia. E aqui no meu congelador, então, eu tenho frutas congeladas. Isso daqui, na verdade, é a abobrinha que eu congelei, que eu peguei da horta. Aqui eu tenho banana, abacaxi, cereja, morangos, tudo coisas que eu comprei e congelei. E aqui eu tenho a couve, eu tenho muita couve na horta. Isso aqui é uma couve Keila, aí eu já deixo lavadinha e prontinha aqui pra usar. Daí aqui eu já separei banana e abacaxi, e daí eu gosto de colocar sementes de linhaça sempre, às vezes eu coloco semente de gergelim e proteína em pó vegana, que é opcional, mas eu gosto de acrescentar porque deixa a vitamina verde mais saborosa e também mais completinha. E aí eu só acrescento aqui tudo no meu NutriBullet, eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho as proporções que eu tô usando. E aí eu acrescento meio litro de água, geralmente é isso que eu acrescento, e aí eu bato até tudo ficar bem cremoso. Eu tenho esse NutriBullet aqui, ele é super potente, então 1 minutinho tá super cremoso tudo. Eu tenho o link desse NutriBullet aqui embaixo na descrição, onde diz alguns utensílios que eu utilizo, se você quiser dar uma olhadinha. Eu super recomendo para quem gosta de tomar vitamina verde, sucos. Ele é ótimo também para fazer farinhas, cremes, leites vegetais, assim por diante. E outra coisa, eu tenho no congelador ainda o restinho desses crackers aqui e essas barrinhas saudáveis, que são opções que eu posso comer de lanchinho ou de café da manhã. E eu também ainda tenho na geladeira essa torta salgada, que foi a última receita que eu compartilhei, que ela é sem farinha, maravilhosa, gente. Então, no dia que eu não quiser tomar vitamina verde, eu tenho essas opções aqui para comer. E lanchinho, eu por regra, gente, eu não faço lanchinho. Se eu realmente tô com fome e tá muito longe do horário do almoço ou do jantar, eu como uma fruta, eu sempre tenho frutas em casa. Mas se eu tiver mesmo com muita vontade de comer algum doce, alguma coisa diferente, eu tô com muita fome, aí eu faço um lanchinho. E aí eu tenho, né, como eu mostrei pra vocês, eu tenho essa torta salgada, eu tenho crackers que eu posso comer, ou eu faço alguma outra opção. Eu tenho um vídeo aqui completinho no canal com opções de lanchinhos. Se você quiser dar uma olhadinha, coisas que eu gosto de fazer pra matar minha vontade de comer doce ou salgado, se eu realmente estiver com fome. Então, eu acho que o que eu tinha pro vídeo hoje era isso. Se você gostou da ideia desse vídeo, comenta aqui embaixo. E se você fizer uma dessas receitas, também não deixe de comentar. Você pode fazer, gente, a modificação que você quiser, não precisa seguir à risca.
essas receitas. Eu gosto muito de preparar pratos simples, com ingredientes simples, nada complicado, nenhum ingrediente que eu não conheça. Para mim, a regra que eu sigo é isso, somente ingredientes que eu conheço, nada muito caro, nada muito complicado também. E é claro, refeições veganas, eu não como nada de origem animal. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve. Não sei porque eu tô mostrando smoothie aqui, gente. E o que eu tava dizendo? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só clicar aqui embaixo onde diz inscrever-se e também ativa o sininho, né, para receber as notificações. E então, beijos e vejo vocês no próximo vídeo. Different eyes, but we're just as happy. Remember when you were 5, every day by my side. Oh, 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 my best friend God sent my own good fortune. You know you are double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Oh, every time